Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da transitoriedade da vida, a vida passageira, efêmera que nós temos, e não sabemos nem o dia da nossa partida, da nossa morte, né? Cada ser humano se encontra nessa situação. A maior necessidade diante de tudo isso é a salvação, a vida eterna, para poder escapar do inferno, alcançar a promessa de salvação que Deus prometeu na sua palavra. Deus é fiel. Então, diante disso, a maior necessidade é a leitura da Bíblia, estudo bíblico e oração. Que Deus venha levantar em cada universidade, empresa, quartel, organização, entidade, grupos de estudo bíblico e oração. Alguém que tome a iniciativa, diz, vamos começar a tirar 5, 10, 15 minutos por dia para nós ler um texto da Bíblia Sagrada. A Bíblia muda a vida das pessoas, é o único livro que muda, ela tem uma virtude, tem um poder, mas a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vamos começar a se reunir, alguém que tome essa iniciativa num quartel, numa empresa, né, numa universidade. Talvez no início tenha resistência, mas diante da palavra de Deus nada permanece. Comece a fazer isso, né? Essa é a maior necessidade. Maior do que tudo, irmãos. Mais necessário, mais urgente que se formar, do que dinheiro, do que tudo. Porque é uma eternidade depois. Ou no céu ou no inferno. Não existe o tal do purgatório, né? Então esta é a primeira realidade. Que Deus venha levantar grupos de estudo bíblico e oração em cada entidade nessa terra, em cada organização, em cada universidade, hospitais, quartéis, empresas, lares, em o nome do Senhor Jesus. E uma segunda situação, Israel está em conflito, chegou a ter 7 frentes de batalha ali contra Gaza, Síria, Irã, Líbano, né? Nós sabemos, irmãos, que Satanás ele conhece a Escritura, ele conhece a Bíblia, mas ele não consegue amaldiçoar a pessoa, ele precisa colocar a pessoa em condição de maldição. E ele sabe que Deus fez uma promessa para Abraão, Isaque, Jacó, Israel. Jacó é Israel, povo judeu. Deus fez uma promessa, Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Então, diante disso, Satanás não consegue amaldiçoar ninguém, mas ele precisa colocar a pessoa em condição de maldição. Ou seja, ele precisa colocar a pessoa contra Israel, né? Lutando, criticando, falando mal, lançando maldições, imprecações, palavras de maldição. E a maioria do povo, da imprensa, das pessoas, né, ignora a verdade e termina se posicionando contra Israel. Para quê? Uma influência diabólica para que Deus venha castigar as pessoas. Foi assim com Balaão, quando foi assalariado, foi trazido para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não ouviu a maldição e transformou a maldição em bênção. Mas Balaão agiu por baixo dos panos, né? Agiu, ensinou Balaque, rei moabita ali, né, a armar tropeço para o povo, marcar festas pagãs, festas de adoração aos seus deuses ali, e convidar o povo para comer os alimentos sacrificados aos deuses deles ali. E o povo, a parte do povo veio, e aí sim, a ira de Deus se acendeu, e muitos deles pereceram. O que Balaão não conseguiu fazer diretamente, ele conseguiu fazer indiretamente. Então Satanás continua usando a mesma tática, né? Ele não consegue levar a pessoa para o inferno sozinho, ele não consegue amaldiçoar a pessoa, então ele coloca a pessoa, induz o ser humano a se posicionar contra Deus, para que seja, né, castigado, amaldiçoado, repreendido pelo Senhor, rejeitado finalmente por Deus. Deus é justo, mas ele castiga aquele que erra, né? Então, irmãos, não dê ouvido ao diabo. Não aceite o espírito de rebelião, não aceite o espírito de rejeição, não aceite o espírito de crítica a Deus, Deus que te deu a vida, o ar que nós respiramos, o alimento, a terra, o vestuário, a moradia, a família, tudo. E ainda nos deu a oportunidade da salvação e seu Filho amado morreu por nós na cruz do Calvário. Como é que vamos se rebelar contra Deus? Como é que vamos se revoltar contra Deus? Como é que vamos se entristecer contra o Senhor, irmãos? É uma cilada. Não caia nessa armadilha. Não se posicione como Satanás quer, mas como Deus quer.
Vai para a oração, clama a Deus, faz uma campanha de oração e jejum para te ver. E Deus te mostrará a verdade. E tu não vai se posicionar contra Israel. Oramos por todos os povos, para que Deus venha salvar almas em todos os países. Não temos mais Israel, há uma promessa de Deus. Satanás sabe, então coloca as pessoas contra Israel. Muitos que criticaram o povo judeu, o povo de Israel, pereceram, irmãos. Governos que se posicionaram contra caíram. Pessoas que se posicionaram, amaldiçoaram Israel, perderam as suas vidas. Porque o diabo, Satanás, ele sabe que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então ele precisa colocar as pessoas em posição de receber a maldição e não a bênção. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, levanta, peço, teu Deus, grupos de oração e estudo bíblico em cada organização, entidade dessa